Um triângulo amoroso ou a obrigatoriedade do refazimento de relações existenciais. No campo das relações mediúnicas, a dinâmica de obrigações se configura mesmo como um triângulo amoroso. A tríade, espírito protetor, médium e compromisso de trabalho se interagem na razão combinada de necessidades, compreensão e lucidez, compreendidas no âmbito de parceria e afinidade. E aqui também aparecem outros espíritos, os que são parceiros e afins, familiares, em condições de ajudar, e os bulhentos e até obsessores. O trabalho é comum, necessário e saudável tanto ao espírito quanto ao médium. A parceria se calca nos degraus de afinidade existente entre ambos. A afinidade pressupõe condições de avanço moral, intelectual, psicológica e emocional entre ambos. Identidade de gostos e preferências artísticas, filosóficas, entre outros quesitos. Porque a afinidade tem duas bases: a afinidade moral e a afinidade fluídica. Nós nunca podemos esquecer disso, onde a incidência de cada um revela os nossos relacionamentos mediúnicos. A consciência que cada um, médium e espírito, desenvolve no esforço comum que a tarefa de aprendizado, dedicação e amor ao próximo exige, amplia na razão multiplicada da contribuição de cada um. O que demonstra que quanto mais eles combinarem e se esforçarem no mesmo sentido e direção, o trabalho ganha em eflúvios amorosos e fraternos, e produtividade mediúnica, profundidade e qualidade no estudo, e também ampliação do entendimento e melhor proveito do esforço aplicado. É assim como edificar uma moradia. Começa-se atribuindo alicerces e estruturando colunas e erguendo paredes, dividindo cômodos como quem partilha e delega tarefas, desenvolvendo projetos comuns de atuação, preocupação e responsabilidades. E isto, o estudo e a convivência é que permitirão as condições de avanço atualizadas pelo carinho e o respeito aplicados ao compromisso. O terreno que se deve desenvolver essa edificação comumente é a casa espírita. Mas não podemos esquecer das ocorrências no seio da família, porque é ali que o futuro médium tem sua plataforma de embarque nas experiências extrasensoriais. É ali que os alicerces serão abertos na direção do futuro de paz e satisfação moral. Depois de cada livro lido e estudado da codificação, que é a representação máxima dos tijolos que erguerão as paredes de proteção e convivência, regozijo e sacrifício, que serão a argamassa de fixação desses tijolos na ordem geométrica de prumo e linearidade, que permitirão que essas paredes permaneçam em pé ao longo do tempo das necessidades humanas e espirituais. O médium, assim como o espírito, precisa de entendimento básico dessa relação, que é a compreensão de que ambos pertencem, em termos vivenciais, a mundos diferentes, com dinâmicas e estruturas ambientais que se interagem, mas não se misturam no sentido literal do termo, mas têm em comum um caminho de compromissos e obrigações. Eles têm experiências existenciais diferentes,
porque possuem personalidades desenvolvidas em modos singulares à capacidade de cada um, e com histórias de vidas diferentes. Nem sempre viveram as mesmas experiências, e mesmo que assim fosse, teriam cada um desenvolvido aprendizados que um ou outro não tenha alcançado. O que os identifica e afiniza são, no primeiro momento, os comprometimentos comuns, parceria revestida de sombras e erros, até que a luz da compreensão das necessidades espirituais, das tentativas de reparar os erros, surgem como dádivas oportunas de correção e reparos, o que pode redundar em prazer espiritual de ser e estar nos trabalhos que a mediunidade exige. Nem sempre viveram essa disposição histórica, um encarnado e o outro desencarnado, mas com certeza viveram experiências comuns e contemporâneas. Por isso, em algum tempo, sob os céus da imortalidade, então conseguem se encontrar e se comprometerem em tarefas de interação e comunicação entre o mundo físico e o mundo invisível. Na geometria da vida, os ângulos da base de um triângulo de relação são congruentes ao ângulo do vértice e geram uma reação recíproca de equivalência de intenções, necessidades, recursos e disposições morais, capacidade intelectiva e forma de busca de melhoria. Ou seja, catetos e hipotenusas, e todos nós conhecemos isso, estão na mesma incidência de influências reflexivas, comprometidos no cálculo dos resultados finais. Espírito, médium e o trabalho configuram esse triângulo que eu chamei de amoroso, e cada um tem um valor que será sempre graduado na razão do esforço que as duas mentes combinadas entre si apliquem no trabalho enquanto ângulo de sustentação de ambos, enquanto figura de linguagem criada para explicar. Essa disposição geométrica nos mostra que o médium que não quiser trepidar sobre consequências desnecessárias e dolorosas tem sempre que estar atento à sua posição e o seu valor angular na base desse triângulo de amizade. A bissetriz principal é a humildade que cresce da base para o alto, sem titubear em seu traçado, sem avançar indevidamente sobre os direitos dos outros, sem distorcer os valores reais. Aí, os catetos adjacentes e opostos, multiplicados pelo esforço de médium e espírito, alcançam a hipotenusa da luz, da fraternidade e do amor ao próximo, ampliando a capacidade de sustentação desse triângulo pela qualidade do trabalho realizado sob os cuidados do Mestre Jesus. Na equivalência dos valores propostos no campo de ajuda, cooperação e responsabilidade, tanto em transe mediúnico, seja ele psicofônico, psicográfico ou intuitivo, como na tarefa de autoburilação e renovação, através do estudo, do compromisso e da vivência, os frutos pertencem a Jesus. Mas a tarefa de semeadura, cultivo e colheita são obrigações comuns ao espírito e ao médium. O teto da vida se sustenta em ângulos de triângulos combinados, paralelas que se abrem quais abraços na proteção dos comuns, planos que se ampliam e crescem sempre na razão da combinação binária, enquanto força de atuação, ação e decisão. Comum, decisão comum. Surgem assim os protagonistas configurando a egrégora existencial
a qual estão atados outros personagens da história da vida. São eles os familiares, os amigos ou inimigos, sejam os próximos, que amanhã serão amigos. Portanto, na base da humildade, o ângulo é raso. No alto do vértice, a luz é dividida por bissetriz comum. Se o trabalho é parceria, o amor é disseminação. A luz é a alegria que faz cantar o coração. Aqui, Ademário da Silva, da Associação Espírita Caminho de Damasco. Um abraço a todos.